mostra de conhecimentos desse ano, a gente teve a preocupação de dialogar com o tema, que é Capibaribe, Corre Rio, Faz Escola, o Futuro Ancestral. Aproveitamos os 70 anos da nossa escola para dialogar com o mundo, com a natureza. Então, quem pôde passear pela escola teve acesso às nossas árvores, de onde elas vêm, que histórias são essas que são contadas. A gente mostrou o passeio que a gente fez até Pesqueira, nossa visita aos chucurus. Revisitamos cantigas de niná, cantigas de brincadeira, brincadeiras de roda, a experiência de contar a história da escola atravessando o tempo, dialogando com o contexto mais amplo, com Pernambuco, com o mundo. Nosso projeto se chama Nas Águas do Brincar. E aí a gente pensou nesse elemento água, porque desde o começo do ano é um elemento que convoca muito as crianças no processo de adaptação. E como o tema geral trazia esse rio, a gente pegou esse elemento água para usar como inspiração de construir nosso projeto. E a partir da água a gente foi oferecendo texturas, temperatura, quantidade, cores, sabores, cheiros, para ir explorando esse elemento e aos poucos a gente foi trazendo o rio. Nossa ideia é que o rio Capibaribe fizesse esse paralelo com o nome da nossa escola. E aí a gente foi trazer o rio como parte da paisagem da cidade para as crianças, né? E trazendo todas essas atividades que a gente proporcionou, foi muito bonito de ver a questão das crianças, da oralidade. Eles trouxeram muitas falas. A construção desse projeto também foi trazendo essa oralidade, não só a parte sensorial, mas sim do vocabulário, a questão do pensamento, do entendimento. E muitos trouxeram também as vivências extra-escola. Então isso culminou nesse projeto que está muito bonito, o fechamento. Esse ano a gente juntou o Maternal da Manhã com o Infantil 1 da Manhã para a gente trabalhar a nossa mostra de 2025 e o tema ficou Nossas Raízes, um encontro com o passado e o futuro. E nessa pegada do encontro do passado com o futuro, nós do Infantil 1 pensamos em iniciar o trabalho trabalhando na identidade das crianças, o ser social em cada espaço em que ele participa, como no ambiente da escola, no ambiente familiar, né? E resgatar realmente o essencial de ser criança, né? Que é o brincar. E sempre também trazendo muito a reflexão da importância do sujeito na sua particularidade e ele dentro desse grupo, né? Então, assim, o respeito a mim, a esse corpo que ocupa diferentes lugares e o respeito a esse outro que está comigo nesses diferentes espaços. Na maternal a gente teve uma pegada mais de educação ambiental, né? A terra foi a nossa principal professora, a gente trabalhou muito com elementos da natureza, a questão da maternidade, da paternidade, eu bebezinho, eu neném, eu na barriga da minha mamãe. E tudo isso nessa pegada da ancestralidade, do passado, hoje do presente, sempre trazendo as questões de educação ambiental, de cuidado com a natureza, de como que a gente pode tratar a natureza e o sujeito juntos. Então a gente fez essa junção, né, com o infantil e deu super certo, né? A gente acredita que foi feito para a gente fazer essa conexão e deu certo. E o nosso projeto é o Brincar que Deságua em Nós, Rios de Memórias. Pensamos nesse projeto porque a escola está completando 70 anos, então decidimos resgatar as brincadeiras da nossa escola de 70 anos atrás. Convidamos as famílias para participar também desse processo. Então vieram famílias, veio a diretora, veio a coordenadora, os trabalhadores da escola, trazendo brincadeiras que a gente pensa que está lá atrás, mas está guardadinho no coração. Então foi brincadeiras de roda, foi a gata pintada, brincadeiras indígenas como arranca-mandioca, arranca-cauda. E aí aprendendo com os povos indígenas, que a coletividade só faz fortalecer ainda mais, a gente decidiu se unir aqui nesse lugar tão sagrado e tão afetivo, né, para as crianças. E celebrar, não é, esse momento histórico que são os nossos 70 anos, num espaço onde as crianças assim amam, que é esse espaço aqui. O parque com esses elementos naturais que encantam, né, as crianças. Então, o Infantil 2 esse ano desenvolveu um projeto dentro da perspectiva de entender o caminho dos sonhos na nossa vida, né? Já que a escola está completando 70 anos, pensando nessa ideia da ancestralidade, a gente fez esse mergulho, né, dos sonhos que circundam a gente
E aí, experienciando com as crianças os sons da natureza, os sons que estão todos os dias e que não necessariamente a gente consegue perceber e captar, entender, sentir. E aí a gente desembocou na escola, né? Porque existem sons e músicas que atravessam o caminho da própria escola, né? O hino da escola, a música da troça de carnaval, o hino do baobá, né? E agora tá chegando o hino do IP também, né? A música dos jogos. Dia, né? Os sons do dia a dia também que permeiam a escola, né? Do sino, da entrada, do recreio. E a gente deu uma investigada junto com as crianças. A gente fez um levantamento desses sons, fizemos um mapa sonoro da escola. Foi um projeto bem interessante, bem profundo, né? Bem abstrato também. E aí teve essa grande virada de chave, né? De conseguir trazer para as crianças a noção do que é abstrato e transportar para o concreto. Foi uma experiência bem interessante. Né? Desafiadora. Exato. E bem sonora também. Somos da turma do Infantil 2, da turma da manhã. E esse ano a gente trouxe o tema Capibaribe, onde o passado e o presente se encontram para brincar. A gente percebeu que as crianças do Infantil 2 é um grupo muito dinâmico, né, que gostam muito das brincadeiras que são realizadas aqui na escola. E a gente propôs para as crianças e elas adoraram e produziram várias atividades e brincaram muito com a gente. Então isso foi muito importante para eles. E o nosso projeto é Cantigas que o Capibaribe canta, nossas canções contam histórias. A gente pensou, né, em buscar as cantigas que fazem parte das histórias das famílias das crianças. Então, para trazer esse aspecto mais de ancestralidade e das cantigas que contam histórias afetivas. Então, a gente buscou a partir desse ponto. A partir disso, viemos para a escola, né, onde as cantigas populares são muito frequentes, muito presentes no processo da educação infantil. E, para concluir, a gente entrou nas canções que são próprias aqui da escola, marcantes, né? Que é a canção da troça, logo no comecinho do ano, no carnaval. É a canção dos jogos, que marca a abertura dos jogos deles. A cantiga do baobá, do nosso festival do baobá. E o hino da escola, para concluir com chave de ouro. Capibaribe, guardião de memórias. A gente está fazendo um resgate às memórias do Capibaribe, tanto enquanto escola quanto rio, né? Focando no povo indígena Tabajara, que foi um povo que viveu às margens do rio Capibaribe. E aí a gente, nessa pesquisa, encontrou uma escritora, né, Bela? Isso. Chamada Aurita Tabajara, e construindo as histórias a partir dela. Ela tem um livro que se chama Árvore do Caju, e aí a gente está fazendo uma menção ao cajueiro, que é um lugar tão afetivo para as crianças que estudam aqui no Capibaribe. O tema do nosso projeto foi Raízes do Nordeste, heranças que constroem o amanhã. O nosso objetivo foi situar as crianças no local onde a escola está inserida, que é o nosso estado, trazendo as riquezas culturais que só a gente tem, para desenvolver nas crianças o amor e a valorização por coisas que são nossas. Isso mesmo, e foi uma alegria viajar pelo Nordeste inteiro, buscando culturas, folguedos, festas, personagens. Então eles curtiram cada descoberta, cada lenda, cada música, cada ponto positivo do Nordeste, que também foi um cuidado nosso. Positivar tudo que vem do Nordeste e fazer deles muito pequenos nordestinos, muito orgulhosos do que são e do que podem ser. O título do nosso projeto é Árvores do Capibaribe, Memórias que Criam Raízes no Futuro. E esse projeto foi pensado diante da movimentação do Capibaribe com o meio ambiente, na preservação e todas as árvores que foram plantadas ao longo dos 70 anos. O baobá, os cajueiros, mangueiras. E o nosso projeto fala sobre todas essas árvores. A gente criou essa ideia, né, de trabalhar as árvores do Capibaribe e de pesquisar sobre essas árvores e a relação delas com a história da escola e com a história do país e do mundo, né? E aí os nossos grupos são crianças bem curiosas, bem investigativas, então a gente foi por esse caminho, né, de pensar a partir da investigação por que essa árvore existe na escola, por que a escola quis plantar, qual a relação dessa árvore com a história do nosso país, e assim nós desenvolvemos o nosso projeto.
E o título do nosso projeto é Conectando Histórias, o Rio, a Ancestralidade e a Escola. O objetivo do nosso projeto foi conectar a história do Rio Capibaribe com a história da escola nesses 70 anos, trazendo o passado do Rio e o presente também. Dentre as vivências do nosso projeto, a gente visitou o Rio Capibaribe, né, que é muito pertinho, então a gente fez várias visitas, várias investigações. E como as crianças, elas gostam muito de saber sobre os animais, então a gente pesquisou bastante sobre os animais. Cada turma escolheu 3 animais, pesquisou, viu características e tudo, e no final a gente modelou. Cada um fez o seu e ficou assim, muito legal. E foi muito gratificante ver o envolvimento que as crianças tiveram nesse projeto. Como tem muito tema ligado a animais, à natureza, então há um interesse e uma magia, um envolvimento maior das crianças com isso. E foi muito interessante, muito satisfatório. O projeto da gente se chama Da Nascente ao Mar, pelo Capibaribe, vamos navegar. Então, qual é o objetivo desse projeto? Eles conhecerem a nascente do Capibaribe, por onde o rio Capibaribe passa, as suas principais cidades, até chegar no litoral do Recife. Então, a gente trabalhou o que é margem, quais os animais que vivem no mangue, o manguezal, os caminhos que o rio Capibaribe passa, né? Exato. As principais municípios. Exatamente. Aí, depois disso, o que a gente fez? Projetando que a gente está fazendo um paralelo do rio Capibaribe com os 70 anos do Capibaribe. Por que esse nome Capibaribe? Quem é o fundador? Também fizemos o passeio, né, do catamarã, que foi muito interessante, porque vimos as margens, o mangue. Tipo de moradias, palafitas. A exposição também da cartografia dos sentidos, que a gente conseguiu ver Recife de cima, né? Conseguiu se localizar dentro da região metropolitana do Recife. E foi muito interessante essa vivência. A gente está falando sobre bioconstrução e ancestralidade. Nosso tema é bioconstrução e ancestralidade, o futuro mora aqui. E a gente retrata sobre as construções vindas da natureza. Então, a gente criou cartazes informativos sobre a bioconstrução, também confeccionou cartazes sobre animais que constroem suas próprias casas, confeccionamos casinhas de argila, como se a gente estivesse numa obra de bioconstrução. Então, a gente levou os meninos para a sala de arte para construir essa casinha com as coisas que a gente tinha na escola. Criamos também animais com materiais recicláveis, retratando esses animais que constroem a própria casa. Durante esse ano, nós tivemos a oportunidade, através da aula de campo, que foi realizada no CERTA, Serviço de Tecnologias Alternativas, ter uma ideia mais apropriada da importância do campo para a nossa vida. Então, os alunos puderam vivenciar a agricultura orgânica, a agrobiodiversidade e também a agroflorestal. E tudo que vem da terra para a nossa mesa. E aqui tivemos a oportunidade de fazer toda essa vivência, onde nós sabemos que tudo isso é muito importante para o nosso futuro. Meu projeto é os 70 anos e 70 ritmos. São algumas caixas de som que vão estar tocando versões do hino da escola, construídas a partir de uma provocação que a gente fez na turma do 8º ano. A gente utilizou um IA para criar versões do hino em vários ritmos. Na verdade, a grande provocação desses poemas foram as sensações, os sentimentos vividos na viagem pedagógica, né? Naqueles espaços de pesqueira, lá da Assembleia Chupuru e de tantos outros momentos que foram vividos, né? De os estudantes poderem simplesmente relatar, e relatar dessa forma, em forma de poesia. Só olhando dali um pouco distante é que eu pude ter uma ideia maior do que é que significa esse do rio até a casa, esse desaguar, olhando o trajeto, olhando os trabalhos, e aí eu pude perceber a força que a poesia ela vai ter passando aos poucos pelo o caminho do rio. Quando a gente pensou nesse trabalho de a poesia ser o relato dos dias da viagem pedagógica deste ano, então a gente olha que a poesia ela cai muito bem, ela flui com o rio,
tive um professor que dizia que a poesia ela deixa a vida menos amarga. Então, a poesia se envolvendo com a fluidez do rio, ela segue. Algo muito bonito de se ver e que tem muito a ver com isso que está sendo apresentado. O rio um dia nasce e um dia ele deságua, e o desaguar é exatamente nessa casa aqui. Deixe que o novo e eterno conviva com sua alma encantada. A nossa mostra de conhecimento tem muito desse encantamento, dessa brincadeira, desse cantar, desse dançar, de brincar muito, olhar, ver, criar, recriando o Instituto Capibaribe, onde as águas correm como rio, correm para uma casa de educação. Um universo de linguagens. Nós aqui preparamos para todos. E o mesmo rio que encanta essa casa de educação sempre é alimentada cada vez mais e mais. Abraçamos essa causa que é o Instituto Capibaribe, essa grande casa de educação. Façamos nossa vida, nossa arte, nossa bem viver aqui dentro dessa escola, onde somos hoje, sempre, ontem, desde os nossos tempos, desde os nossos ancestrais, uma mesma casa, mas sempre em mudança, assim como deve ser a educação, a formação, mas fincados sempre na nossa ancestralidade, nos nossos valores, esses permanecem. Somos os mesmos, apesar de tanto tempo de existência. A nossa mostra de conhecimento traz a casa, traz o rio, traz o que nós construímos durante esse ano. Construímos tudo isso que falamos. Encantamento. Seu destino em Recife vira mar, em Recife vira mar. Esse rio filete, filhote, raze amigo, em suas águas eu vou trabalhar.